Muitas mulheres têm romantizado coreanos, pensando que tudo que você vê nos doramas é verdade. Algumas têm até viajado para a Coreia só para conhecer um homem coreano, e isso tá dando muito errado. Eu tô acabada, tô destruída. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Nesse vídeo eu vou te explicar por que os doramas estão mentindo para você, por que os homens coreanos não são os príncipes que você pensa, por que as mulheres também não são da mesma forma dos doramas. Eu vou te contar tudo o que é falso e verdadeiro nessas séries românticas. Fica comigo até o final porque o vídeo de hoje vai ser bem polêmico. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Nos últimos meses e anos, a Coreia tem ganhado um destaque muito grande no cinema e nos streamings em geral. É quase impossível você não conhecer séries como Round Six e alguns dos trilhões de doramas coreanos que existem por aí. Inclusive, nesse exato momento eu tô assistindo esse daqui com a minha namorada. E é engraçado porque pra mim são todos muito parecidos e muito idênticos. Mas uma das coisas que esses doramas colocaram na mente das pessoas é que os homens coreanos são assim, românticos, educados, cuidadosos, e todos eles são assim, príncipes encantados que usam maquiagem, fazem botox e são homens perfeitos que têm sentimentos. E automaticamente esse é o novo padrão de homem do mundo. E pode até parecer bobagem para muitos de vocês, mas essa ilusão de romance perfeito, esse novo padrão ideal de homem, já fez muitas mulheres até saírem do seu país em busca de viver esse amor de dorama. É exatamente assim que elas chamam, eu não inventei esse termo. Você pode até achar legal e bonito esse tipo de coisa, afinal é só uma pessoa lutando por um amor quase impossível. É fofo, eu sei, mas a verdade é que na maioria das vezes isso dá muito ruim e coloca muita gente em perigo. São casos até de correr risco de vida mesmo, a coisa é bem séria. Do dia pra noite, as mulheres decidiram que o padrão de homem bonito e atraente não é mais assim, musculoso, suado e cabeludo, tipo Rambo ou aqueles homens dos filmes dos anos 90. Agora o padrão de homem é um cantor de K-pop genérico ou qualquer pessoa que pareça asiático. Mas voltando aqui um pouco pro assunto, essa obsessão que se criou por homens coreanos e asiáticos no geral é fruto do que eu chamo de ilusão de dorama. Como eu já te disse antes aqui no começo do vídeo, os homens nessas séries de dorama sempre têm uma personalidade e aparência muito padronizada e fabricada para ser perfeito e tudo que uma mulher sempre quis. É basicamente um homem sem defeitos. Só que o preocupante é que as mulheres que gostam desse tipo de série começaram a achar que todos os homens da Coreia, ou qualquer homem minimamente asiático, é assim. Sendo que não existe nenhum ser humano igual, não tem padrão de pessoa. As pessoas não seguem um padrão de acordo com o país. E você pode até me dizer, ah, mas você tá errado, porque existem sim padrões de comportamento de certos tipos de pessoa. Por exemplo, indianos costumam ser mais amigáveis, enquanto os japoneses são mais fechados e demoram mais tempo para confiar em alguém. E sim, isso é verdade, você tá certo. Mas o problema é que os coreanos nos doramas são, talvez, o oposto dos coreanos na vida real. E eu vou te provar isso daqui a partir de agora. O triste é que essas mulheres não tiveram tempo para descobrir isso. Em abril de 2022, Damares Cristine Lima Rodrigues, uma mãe brasileira, voltou para casa após um dia de trabalho e descobriu que sua filha de 6 anos, a Louise, havia desaparecido. O responsável pelo sumiço era o próprio ex-companheiro de Damares, Sang Hyun Kim, um sul-coreano que durante uma suposta visita à sua filha, aproveitou a ausência da mãe para fugir com a criança para a Coreia do Sul. O caso, no entanto, não tinha começado ali. O Sang já tinha um histórico de violência contra Damares. Em 2018, ele já foi preso inclusive por um caso desse tipo. Mesmo com ação penal em andamento no Brasil, ele conseguiu fugir durante a liberdade provisória e agora ele está com a criança em uma cidade a 300 quilômetros de Seul. Damares, que possui a guarda unilateral da filha no Brasil, está enfrentando uma batalha legal muito desgastante. A justiça sul-coreana concedeu a guarda da criança ao pai,
sem que Damares fosse sequer notificada ou pudesse se defender de forma adequada. Em agosto de 2023, ela viajou para a Coreia do Sul para participar de uma audiência, mas ela foi negligenciada pelo advogado que representava ela. Durante o encontro, a filha, que sempre teve uma relação muito próxima com a mãe, mostrou sinais de alienação parental e se recusou inclusive até a abraçar sua mãe. Esse caso é um exemplo muito triste de como que a realidade pode ser bem diferente da fantasia dos doramas e do que a mídia coreana vende. Enquanto as séries mostram homens perfeitos e românticos, a vida real pode ser marcada por injustiças e violências que quase sempre beneficiam o coreano ao invés da estrangeira. Mas não para por aí. Jaqueline Bastos, uma brasileira de 34 anos, natural de Santarém, no Pará, conheceu o coreano Jin Young Lee em março de 2022, através de um aplicativo de relacionamentos. Após meses de conversa online, o casal se encontrou pessoalmente em Fortaleza, no Ceará, em outubro do mesmo ano. Encantada pelo que parecia ser um homem gentil e romântico, Jaqueline aceitou se casar com ele e se mudar para a Coreia do Sul, onde Jin Young vivia. No início, tudo parecia muito perfeito. Jin Young recebeu ela com afeto, com carinho, mas 2 semanas depois da chegada dela ao país, o comportamento dele mudou drasticamente. Ele se tornou controlador, restringindo a alimentação dela, monitorando seu celular, em alguns momentos até agressivo. Jaqueline relatou que ele trancava ela em casa, impedia ela de sair ou até de se comunicar com outras pessoas. Sem falar coreano e sem conhecer ninguém no país, ela se viu numa situação completamente isolada e vulnerável. A situação piorou ainda mais quando o marido dela expulsou ela de casa. Sem dinheiro, sem cartões de crédito ou sem qualquer meio de sobrevivência. Em um vídeo emocionante postado no Instagram no dia 2 de dezembro de 2023, ela contou sobre tudo o que sofria e pediu ajuda para voltar ao Brasil. A história de Jaqueline chamou a atenção de uma influenciadora digital na Coreia do Sul, que usou um perfil de relacionamentos coreano para lançar uma vaquinha virtual e arrecadar ajuda para que ela conseguisse comprar uma passagem de volta para o Brasil. Graças à ajuda de estranhos, Jaqueline conseguiu sair do abrigo onde ela estava abrigada e voltar para o Brasil. Ela passou um tempo em São Paulo, acolhida por uma amiga, mas logo após voltou para a casa da sua família em Santarém. E até o momento desse vídeo, eu não sei se esse caso passou a ser investigado, mas até o momento que essa matéria tinha sido escrita, ninguém tinha investigado esse caso. Nem a Coreia do Sul, nem o Brasil. E esses casos não se resumem a romances com coreanos. Existem meninas que se iludem com a Coreia do Sul, achando que é o país perfeito devido aos doramas e à cultura pop do país. Algumas se aventuram aí no país viver um sonho, mas acabam se tornando vítimas de algo bem maior. Foi o que aconteceu com 7 mulheres que, em 2019, foram enganadas por uma rede criminosa na Coreia do Sul. Elas viajaram ao país com a promessa de uma carreira artística no K-pop, famoso gênero musical coreano que conquista fãs ao redor do mundo inteiro. No entanto, quando elas chegaram na Coreia, elas foram forçadas a trabalhar na vida noturna e viveram um pesadelo que durou semanas. Os criminosos, 5 homens coreanos, entraram em contato com as vítimas pelas redes sociais no início de julho. Eles ofereceram passagens de avião de ida e volta, além de promessas de oportunidades como artistas ou modelos. As mulheres com idades entre 20 e 30 anos aceitaram a proposta e viajaram para a Coreia do Sul ainda no mês de julho. Mas quando elas chegaram no país, a realidade foi bem diferente do que havia sido prometido. Os homens confiscaram seus passaportes, cancelaram os voos de volta ao Brasil e confinaram elas em alojamentos nas cidades de Goyang e Paju, na província de Gyeonggi. Lá, elas foram vendidas para casas de vida noturna e ameaçadas com punições caso tentassem fugir ou denunciar a situação para alguma autoridade. Os criminosos alegavam que elas teriam que trabalhar lá até pagar o custo de viagem e intimidaram elas dizendo que seria pior se elas contassem para a polícia. O caso só veio à tona dia 17 de agosto, quando uma das vítimas conseguiu pedir ajuda à embaixada do seu país em Seul. A embaixada entrou em contato com a polícia coreana
e prontamente iniciou uma investigação. Como resultado, as 7 mulheres foram resgatadas e encaminhadas a um centro de proteção e apoio a mulheres estrangeiras. Os 5 homens envolvidos nesse esquema foram presos e até o momento aguardam julgamento. Esses daqui não são os únicos casos, não é uma coisa isolada. A Coreia é um país muito complicado quando se trata de defender direito das mulheres, ou até mesmo se meter em questões de violência doméstica. É um país que ainda está muito no passado quando se trata disso. Então não é como os doramas, que mostram homens perfeitos e delicados com as suas mulheres. Isso não significa que todos os homens da Coreia são agressivos e agridem suas esposas. É claro que não, isso é uma questão de caráter e não de povo ou cultura em si. Mas quando o seu país e a justiça dele não parece ser muito eficiente nesses casos, e defendem os homens na maioria das vezes, o que você acha que os coreanos acabam fazendo em relação a isso? Você realmente acha que muitos não se aproveitam disso? Principalmente quando as esposas são estrangeiras? Isso daqui não sou eu que estou falando, são pesquisas e dados concretos. Até as mulheres da Coreia reclamam constantemente sobre os homens coreanos. Existem pesquisas que dizem que mais de 80% das mulheres na Coreia não querem mais se casar e grande parte delas relata risco de violência como o principal motivo. Muitas mulheres na Coreia afirmam ter medo até de ir no banheiro, porque o país registra um número muito grande de crimes virtuais contra mulheres, principalmente envolvendo câmeras escondidas. Sim, as mulheres têm medo de ir ao banheiro, ter uma câmera escondida lá, e depois essas gravações serem divulgadas ou usadas para chantagear elas. É triste, mas isso é bastante comum no país. Dá para comparar isso daqui com o medo que muitas mulheres ocidentais têm de sair de casa pelas ruas à noite sozinha. É difícil definir isso em outras palavras, mas a Coreia do Sul é um país muito ruim para ser mulher. Milhares ou até milhões de mulheres relatam diversos casos onde sofreram violência ou perseguição por parte de um parceiro ou algum homem superior e que as autoridades fizeram pouco caso. Em alguns casos onde elas nem conseguiram apoio da própria família. E com as estrangeiras não é nem um pouco diferente. Esses casos que eu te mostrei só são a ponta do iceberg complicado que são os relacionamentos e casamentos na Coreia. Os doramas coreanos criam uma fantasia que pode ser muito perigosa se você levar ao extremo. Eles mostram romances perfeitos, com homens que são sempre gentis, românticos, atenciosos e prontos para fazer qualquer sacrifício pelo amor. Essas histórias, embora encantadoras e inclusive eu gosto muito, são apenas ficção. Na vida real, relacionamentos são coisas muito complexas. E quando as mulheres começam a buscar um amor de dorama, elas podem correr o risco de se decepcionar gravemente, porque a vida real nem sempre é igual a uma fantasia. A cultura pop coreana, especialmente os doramas e o K-pop, criou uma imagem idealizada do que é um relacionamento perfeito ou um homem perfeito. Essa idealização pode gerar inclusive uma pressão muito grande sobre as próprias mulheres, que passam a acreditar que elas precisam encontrar um homem que se encaixe nesse padrão irreal. E essa busca do príncipe encantado pode levar elas a decisões muito ruins, como se mudar de país para conhecer uma pessoa que você conhece há tão pouco tempo. E o problema é que muitas vezes essa busca pelo romance perfeito acaba em decepção, ou até mesmo em situações de risco, como os casos que eu te mostrei aqui. A busca pelo parceiro perfeito, moldado pelos ideais de doramas, pode cegar muitas mulheres para os sinais de alerta que estão bem na frente delas. E nenhum dorama nunca vai te mostrar isso de forma muito realista, porque o objetivo deles é só entreter você, não te educar ou te ensinar sobre a vida. O problema é os patamares que isso está atingindo. Tá chegando num ponto onde ser um homem minimamente asiático já é motivo para sofrer perseguição por mulheres aleatórias na internet, e em alguns casos até mesmo na vida real. É uma grande histeria coletiva. Então se você é uma fã de doramas e sonha com um amor como esse que você vê nas séries, tá tudo bem, sonhar é humano, não tem problema se inspirar nesses romances. Mas se lembra que a vida real não é um dorama. Não espere que todo homem da vida real vai ser igual àqueles homens ali da série, e isso não depende de país. Aos homens fica o mesmo conselho.
Cuidado com os estereótipos e com o que vocês veem por aí. Às vezes isso pode ser uma armadilha para pegar você. Então fica atento a isso. Obrigado por assistir até aqui. E muito obrigado pelos 60 mil inscritos. Essa é uma meta muito importante para mim. E obrigado a você que está chegando aqui no canal agora com os últimos vídeos aí. Você está em casa e a gente vai conversar um pouco mais nos comentários sobre esse assunto. Meu nome é Simon, esse é o Rota Asiática e eu te vejo no próximo vídeo.